Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Etanol se torna a pior opção de combustível no Vale do Paraíba. Desmoronamento em Taubaté pode deixar parte do trânsito interditado por até 6 meses. Conheça o alimento com alto valor nutritivo capaz de tratar doenças. Consumo de refrigerante diet pode trazer sérios problemas à saúde. E veja também. Dentre os muitos projetos da Igreja Adventista, eu destacaria o Caleb. É uma missão extraordinária que você vai conhecer hoje aqui no programa. Nosso pastor Jefferson está trazendo aqui a sua equipe, né? A equipe que ele recepcionou no município de Cunha, aqui no Vale do Paraíba. Essa garotada está revolucionando a cidade, levando uma mensagem positiva, de esperança na volta de Jesus e muito mais, também ajudando a muitas pessoas. Já, já. Você confere essas e outras informações agora. Seja muito bem-vindo, este é o seu repórter setorial na TV e na web. A alta no preço do etanol tem feito com que ele se tornasse a pior opção para abastecer o carro. E apesar das medidas criadas pelo governo para equilibrar os reajustes, o mercado não se estabiliza e o consumidor tem sentido no bolso o peso das consequências. Para se ter ideia, em alguns postos, o litro do álcool chega a quase R$ 3. O valor do etanol nunca esteve tão alto. E na hora de abastecer, o brasileiro tem sentido no bolso o peso do reajuste. Os dados do último levantamento de preços divulgados pela Agência Nacional do Petróleo mostram que, atualmente, não está compensando abastecer o carro com álcool. Para os motoristas aqui do Vale do Paraíba, não é novidade ver nas bombas de combustível o preço do etanol chegando a quase R$ 3. Mas para entender melhor essa alta, é preciso também saber das taxas de valores empregadas à sua produção. Atualmente, os brasileiros pagam por um dos combustíveis mais caros do mundo. Isso porque é um dos mais tributados. São duas razões básicas. A primeira, que o combustível no Brasil é um dos mais tributados no mundo. E a segunda, o custo de produção é muito alto. O Brasil tem produção de petróleo em águas profundas. Isso representa maior custo de produção, custo esse repassado aos preços. No caso do etanol, uma das explicações para a alta recorde de preços é o aumento da venda do açúcar no mercado internacional. Com isso, mais produtores destinam a sua produção para o exterior e, como consequência, resulta na queda da produção do álcool no mercado brasileiro. E aí entra em vigor aquela famosa lei da oferta e da procura, quando a escassez na produção passa a ser sinônimo de preços mais altos para os consumidores. De um modo geral, o consumidor brasileiro hoje não tem tanta opção na hora de abastecer o carro. Então, se ele vai abastecer com gasolina, ele acaba abastecendo com combustível que está extremamente caro em função da permissão do Estado brasileiro de um repasse nos custos aos preços e com a carga tributária muito alta, por isso o preço da gasolina é muito alto. E os produtores de etanol, mesmo em um período de safra de cana, têm a possibilidade de um ganho maior, ou seja, se aumentou o preço da gasolina, mesmo o etanol estando caro, grande parte dos consumidores ainda continua abastecendo com etanol. Além disso, eles têm a possibilidade do ganho no mercado de açúcar. E mesmo após a criação de algumas medidas do governo para equilibrar os preços, o problema não foi resolvido. Isso porque a Petrobras é capaz de organizar e direcionar os preços da gasolina e do óleo diesel, mas não tem autonomia para estabelecer políticas de valores na produção do etanol, que no caso são determinados pelos usineiros, ou seja, por uma permissão do Estado, os brasileiros pagam pela gasolina mais cara e pelo etanol também mais caro, diante da estrutura de mercado que se beneficia com o aumento da venda do açúcar no mundo. O consumidor fica numa situação extremamente difícil. Se a opção for abastecer com gasolina, esse preço está bastante elevado, já que o governo permitiu um aumento no preço do produto. E a segunda opção, que seria o etanol, também está muito caro, porque mesmo em um período de oferta de cana hoje no mercado,
os produtores estão optando por produzir cana para fazer açúcar e quando produz cana para fazer etanol, o preço é regulado pelo mercado. Se o mercado hoje permite preços mais elevados, os usineiros estão vendendo esse produto com preço mais elevado. Ou seja, o consumidor está pagando uma conta bastante alta, com uma carga tributária muito alta e uma margem de lucro bastante alta para os produtores de cana nesse momento. Até pouco tempo, acreditava-se que o processo de safra seria um dos fatores principais para a determinação do preço do etanol. Mas, diante da constante alta de valores, independente do período de plantio ou colheita da cana-de-açúcar, percebe-se que essa interferência acaba sendo mínima. Segundo os usineiros, no período da entre-safra, o álcool aumenta em função à justificativa de escassez de produto. Mas, mesmo com a chegada do tempo de safra, os preços continuam altos. E o fato de ter uma maior oferta de etanol na época da colheita não resulta em valores mais em conta. E diante desses fatos, economistas acreditam que em 2017 o valor do álcool continue a subir. A perspectiva é que o preço do combustível continue subindo e, consequentemente, nós vamos chegar a esse título de combustível mais caro do mundo. Primeiro que a empresa principal que explora o setor de combustível no Brasil, a Petrobras, ainda está num processo de recuperação econômica. E o governo federal está possibilitando que essa empresa faça uma recomposição de lucro, consequentemente, autorizando a empresa a vender combustível mais caro. E o segundo aspecto, que o Estado brasileiro está com dificuldades financeiras de equilibrar sua receita em relação às despesas. E qual o resultado disso? O setor de combustível é um dos que possibilita o aumento de arrecadação no curto prazo. Ou seja, a carga tributária do setor de combustível hoje é alta e deve continuar bastante elevada para o próximo ano. Agora um exemplo bacana de solidariedade. Em São José dos Campos, um engenheiro eletrônico criou um projeto de prótese para ajudar pessoas com deficiência. Os dispositivos são fabricados na sua própria gráfica e distribuídos gratuitamente. A iniciativa surgiu depois de uma pesquisa sobre impressora 3D voltada para a área gráfica em que o engenheiro atua. Segundo Aloysio Melo, o incentivo veio após um vídeo que ele assistiu na internet. Nasceu aí o desejo de ser um voluntário dessa causa tão nobre. E eu acabei encontrando um vídeo no YouTube dessa organização Enable dos Estados Unidos, que estava entregando para uma criança e a hora que a gente vê a alegria da criança de conseguir conseguir segurar alguma coisa, conseguir pegar uma bola, conseguir brincar, então, sabe, eu achei que seria um negócio muito interessante para trabalhar. Então, a partir desse momento, eu comecei a tentar viabilizar isso mais como um projeto social, que a minha empresa pudesse ajudar, mas seria mais de forma pessoal e com alguns amigos que resolveram comprar a ideia com a gente. O projeto completa em fevereiro 1 ano. Segundo o engenheiro, apesar de ser uma montagem relativamente simples, ela exige uma determinada precisão para que haja um resultado de qualidade. A gente começou a desenvolver o projeto em fevereiro e em abril a gente teve a primeira pessoa que nos procurou, que foi a Vitória. E em cima disso a gente apanhou um pouco, até conseguir conhecer todo o processo. A gente não tinha impressora aqui, então a gente conseguiu parceiros que produziram as peças para a gente fez a montagem, até que conseguimos entregar no final de maio, a gente entregou para ela. Então, mas o projeto como um todo está fazendo 1 ano agora. O engenheiro faz parte de um grupo que só vem crescendo. Para se ter uma ideia, já são mais de 8.000 voluntários ao redor do mundo. A ideia é produzir isso com baixo custo e entregar gratuitamente para a pessoa. Se a criança cresceu daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, a gente produz a prótese um pouquinho maior e entrega de novo sem custo nenhum. Para Aloysio, seu pagamento é o sorriso de quem consegue segurar um objeto pela primeira vez. O pagamento é o sorriso. É o sorriso que a gente vê na hora que a pessoa consegue segurar um objeto pela primeira vez, na hora que ela consegue movimentar, simplesmente fazer alguma coisa que para a gente pode parecer muito simples, mas que muitas vezes a pessoa nasceu com essa dificuldade e não consegue. Então essa satisfação é o que é o pagamento, isso não tem preço. O setor de construção civil registrou mais uma queda. Com isso, pedreiros, eletricistas, pintores e outros profissionais da área perderam o emprego em quase todas as regiões do Brasil. Só no estado de São Paulo, mais de 160.000 vagas de trabalho foram fechadas no ano passado.
O nível de emprego na construção civil registrou queda de 14,5% no acumulado de 12 meses até novembro. Com isso, o saldo ficou negativo em 437 mil postos de trabalho. Entre janeiro e novembro do ano passado, mais de 460 mil trabalhadores foram demitidos em todo o país. Os dados foram divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A deterioração do mercado de trabalho afetou quase todas as regiões do Brasil, mas os piores resultados foram verificados no norte e no centro-oeste do país. O movimento negativo na construção já era esperado pelo setor, considerando a queda contínua no volume de obras. Segundo o sindicato, o volume de novas obras deve continuar reduzido nos próximos meses, o que poderia ser amenizado por medidas emergenciais e mais reformas microeconômicas. Acompanhe outras notícias aqui da nossa região no plantão da redação. Os moradores de Guaratinguetá que precisam solicitar a isenção do IPTU de 2017 terão um período do dia 1º ao dia 17 de fevereiro para realizar o procedimento. O requerimento da isenção está no site da Prefeitura e deve ser entregue ao lado da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania. A Prefeitura de São José dos Campos divulgou um novo edital no valor de R$ 1.587.000 para a compra de material escolar para a rede municipal de ensino. Segundo a Prefeitura, foi feita uma análise dos contratos da antiga licitação feita pela administração anterior para a compra dos produtos, mas, porém, havia irregularidades e o valor seria de mais de R$ 2 milhões. 40 mil alunos irão receber o kit escolar. Segue o repórter setorial. O alistamento militar obrigatório para os jovens que completam 18 anos em 2017 já está disponível em 20 estados. E é sobre isso o comentário do dia. Amigos, as Forças Armadas estão facilitando a vida do jovem que completa 18 anos neste 2017 e tem até 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório para os homens e facultativo para as mulheres. Basta que se acesse o site alistamento.eb.mil.br e ali já faça a opção entre o Exército, Marinha e Aeronáutica e com dados à mão para fazer o preenchimento da guia, fornecendo números de carteira de identidade, de CPF e dados da certidão de nascimento ou de casamento. Agora, muito importante é que você tenha um celular nacional, mesmo estando fora do Brasil, e também um e-mail privativo, porque vai ser oferecido a você um protocolo em que você vai poder fazer o acompanhamento da tramitação desse processo junto às Forças Armadas. Fácil demais e importante que isso aconteça para que você exerça a cidadania de cumprir os deveres militares com o Brasil. O repórter setorial vai para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Desmoronamento em Taubaté pode deixar a avenida interditada até o meio do ano. Continue conosco, voltamos já.